Níveis de ensino. Parte 3, ensino fundamental. Conversando sobre o ensino fundamental, o próprio nome já nos diz tudo. Ele é fundamental, ele fundamenta, ele dá base. Daí a importância da sua obrigatoriedade. Todas as crianças têm que percorrer as escolas no ensino fundamental. Sejam elas nas cidades, no interior, na região metropolitana, nas comunidades indígenas, nos quilombos, quilombolas, enfim, aonde for. Ela tem que ser oferecido e todos têm que ter os mesmos fundamentos. Isso é bastante interessante e isso é bem importante. O ensino fundamental é dever do Estado e é uma etapa obrigatória da educação. Ela deve ser ministrada em língua portuguesa, garantindo às comunidades indígenas o uso de suas línguas maternas e dos processos próprios de aprendizagem. Então, aqui nós temos um item interessante. A língua, ela é língua portuguesa no país todo, né? Nós temos duas línguas oficiais no nosso Brasil, no nosso país. A primeira é a língua portuguesa, a segunda é Libras, né? Oi, tudo bem? Tá? Nós temos duas línguas. A Libras é uma língua oficial que também tem que ser trabalhada em todas as escolas, tem que ser ofertadas. E nós temos a possibilidade nas aldeias indígenas, escolas indígenas ou próximas, ser oferecido também o estudo da língua indígena daquela região. E ser preservado e valorizado os costumes e os processos. Por exemplo, nas comunidades indígenas mais primitivas, eles não têm uma escola formal como nós temos, mas o processo ensino-aprendizagem acontece sim e ele tem que ser respeitado e tem que ser considerado. Se a escola está próxima ou está em uma região altamente indígena, os processos educativos vão ter que ser diferenciados e aprendidos do que é feito na comunidade. Nós não devemos impor os métodos tradicionais que achamos os mais certos, os mais próximos corretos, a nenhum tipo de comunidade indígena e qualquer outra comunidade que haja também. Elas têm que trabalhar paralelamente, isso que é importante. A jornada acadêmica, ela tem que ser no mínimo de 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula e não se considera atividades diferenciadas dentro dessa jornada acadêmica. Então vejam, para que a gente contemple o calendário tem que ser 4 horas diárias no mínimo, ela pode ser expandida, ela tem a intenção de ser expandida com efetivo trabalho em sala de aula. Isso quer dizer que os momentos de avaliação, os momentos de avaliação final, os momentos de prova, semana de recuperação ou algumas visitas técnicas muitas vezes não entram dentro dessa carga horária. Em algumas instituições, eles fecham a semana toda e tem a semana de provas. Então, só há provas naquela semana. Nesse caso, isso não é considerado. Porém, eu estou dentro do meu período e no meu processo a gente faz algum tipo de avaliação, alguma prova, alguma testagem que eu vou retomar, eu vou trabalhar, não é assim uma coisa estanque. Daí sim conta. As visitas técnicas também, elas têm que estar vinculadas aos conteúdos, o professor tem que acompanhar, tem que ser trabalhado os conteúdos para ser considerado dentro da carga horária. São pontos importantes. Quais são os objetivos? O desenvolvimento da capacidade de aprender, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Vejam que nos objetivos do ensino fundamental foca-se no relacionamento da pessoa com a sociedade, do outro e com ela mesma. Isso é o mais importante. Então eu tenho, por exemplo, na minha sala um aluno de inclusão. Eu tenho um aluno com autismo, por exemplo. E ele não acompanha o conteúdo que eu estou trabalhando. Mas o fato dele estar na sala compartilhando com os outros alunos
é realmente muito significativo para a formação. Eu tenho que fazer isso. Mas eu também, por outro lado, não posso deixar esse aluno só na sala de aula. Ele tem que desenvolver atividades que busquem atingir o objetivo daquela aula. Porém, pode ser com menos quantidade, ele pode ser trabalhado de formas diferenciadas, ele pode ser trabalhado também aquele conteúdo fora da sala, com um apoio, com uma assistência, mas esse aluno com autismo, qualquer outro tipo de deficiência, ele tem que estar na sala de aula e tem que desenvolver atividades daquele conteúdo, daquele objetivo trabalhado, mesmo que seja de uma forma diminuta, reduzida ou simplificada. E a complementação disso, a complementação a gente pode até fazer paralelamente. Ao se incluir, a pessoa tem que acompanhar o processo, não é só estar junto, mesmo considerando que o estar junto é extremamente importante. Fazer com que os outros alunos ajudem, acompanhem o processo, percebam as dificuldades, estejam ao lado dessa criança, vai fazer muito bem para todos. Isso que a gente tem que levar em conta, isso que é importante considerar.